uma coisa que a gente precisa aprender, uma coisa que a gente não pode prescindir. É verdade que a gente procura aquela graça, né? E se eu fosse começar aqui a perguntar a vocês, as graças que vocês estão necessitando, a gente vai colocar tantas situações. Quantas pessoas que confidenciavam ali ao meu pé do ouvido, dizendo: reza pelo meu filho que está nas drogas, dizendo: reza para eu sair do aluguel, reza para eu conseguir um emprego, reza porque está muito difícil lá em casa, reza. E quantas intenções, sabe? E o Senhor fala: pedi, não é? E vos será dado, pedi e recebereis. E nós devemos pedir. Deus quer conceder estas graças. Mas tem algo que nós não podemos esquecer. Atenção. O verdadeiro progresso, e aí é o erro daquilo que a gente tem visto hoje em dia, é porque o homem está acreditando num progresso sem Deus. E aqui está o problema terrível, porque é o seguinte: você já pensou se aquele emprego sai, aquela promoção no trabalho, aquela vaga num concurso que vai lhe dar uma condição excepcional, não é? Aquele prêmio na Mega Sena, mas aí aquela graça, aquele esposo que volta para casa. Mas o que acontece se aquela graça não encontra um homem, uma mulher à altura dela, que vai saber aproveitar essa graça que Deus dá? Porque a gente pode desperdiçar as graças de Deus. Basta você pensar que talvez nós nunca tenhamos vivido um tempo de tanto avanço, entre aspas, avanço tecnológico, não é mesmo? Científico. Quantos avanços, quantos progressos, então, entre aspas, de ordem material. Mas o que é que nós temos testemunhado também, gente? O que é que a gente tem testemunhado também? Quanto ódio, quanta violência, quantas guerras, quantas mortes, quantos suicídios, quantas pessoas se sentindo vazias e infelizes, quantas pessoas que estão passando, as clínicas de internação cheias. O que é que está acontecendo? Por que o homem não está mais feliz, então, diante de tantos avanços? É porque não há verdadeiro progresso, entendam. Não há verdadeiro progresso aonde o homem inteiro não progride. Não há de se falar em progresso se o homem interior, ele não progride. O homem interior que não cresce, que não amadurece, que não se converte. Não há verdadeiro progresso se não é o homem inteiro que se converte, se não é o homem inteiro que amadurece e cresce com as vicissitudes da vida. E qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta? A nossa meta é o céu. Nós estamos aqui peregrinando. Nós não encontramos aqui um lugar permanente. Não adianta. Não é a nossa casa. Nós passamos por aqui. E devemos sobreviver aqui, nesse deserto ou nesse vale de lágrimas, como diz Nossa Senhora. Quando rezamos a Salve Rainha, nesse vale de lágrimas. Eu vou tentar colocar esse microfone aqui que eu fico mais à vontade. Espera aí. Jesus. Pronto. Então, a primeira coisa, não existe um verdadeiro progresso se não é o homem inteiro que progride. Vocês entenderam isso? Se não é o homem inteiro, o homem interior que cresce. É como São Paulo vai falar na Escritura. Deus fala por nós através de São Paulo. O que é que ele diz? Ainda que o homem exterior vá se gastando, o homem interior se renova a cada dia. E é esse homem interior que precisa aprender a amar, aprender a perdoar, se fortalecer com as contrariedades da vida, é este homem. Mas eu confesso a vocês uma coisa. Diante de tantos acontecimentos nesses últimos tempos que nós temos presenciado dentro e fora da igreja, eu cheguei a uma conclusão e eu partilhei isso com algumas pessoas mais próximas. E eu vou confidenciar a vocês isso. Porque eu sou feita da mesma carne e osso como vocês. Eu não tenho nada de especial, não. Eu sofro as tentações e das misérias que é comum a todos os mortais. Então, diante de tantos acontecimentos e situações difíceis dentro e fora da igreja, eu cheguei a uma conclusão. Eu disse, olha, se eu tivesse vivido há 2000 anos atrás, eu tenho certeza
que se eu tivesse tido a oportunidade, eu tinha subido naquela cruz e tinha tirado os pregos dela. E eu tinha dito para Jesus: desce da cruz. Não com zombaria, não por espírito de zombaria, jamais. Mas porque eu não tinha aceitado que Ele iria salvar a humanidade morrendo. Vocês conseguem entender que os apóstolos enfrentaram uma frustração e uma decepção muito grande, por mais que o Senhor tenha predito. O que nós estamos vivendo hoje, Nossa Senhora já tinha nos dito que nós íamos passar por tudo isso. A palavra de Deus também já nos alertava sobre tudo isso. O catecismo da igreja também já nos diz tudo isso. Por que muito nós não sabíamos? Talvez porque não tenhamos lido a palavra, nem estudado o catecismo. Mas ainda há tempo. Tudo o que nós estamos passando, e ainda não é o ápice das dores, já fora dito anteriormente. Então veja que os apóstolos que deixaram tudo, ainda que tenha sido um barco, uma sogra e uma rede velha, como diz, não é, com relação a São Pedro, era o que eles tinham. E eles seguiram o mestre porque era um projeto ousado, audacioso, e eles acreditaram no mestre. E de repente, entendam que não havia ressurreição ali ainda, embora Lázaro tenha vivido uma experiência de reviver, mas o que eles sabiam é que a morte é o fim. E então, quando o Senhor morre na cruz, eles estão abatidos, eles estão frustrados. Nós acreditamos nele e ele nos decepcionou. E vão embora. E eu cheguei à conclusão de que não sou melhor do que nenhum deles. Eu teria feito muito provavelmente o mesmo. Eu também teria ido embora. É a experiência dos apóstolos na sexta-feira santa, no sábado santo. Mas nós precisamos pedir ao Senhor a experiência dos apóstolos depois de Pentecostes. Aqueles homens amadurecem, o homem interior cresce. Foi importante o que eles passaram na sexta e no sábado, sim, porque eles tocaram até o fundo a sua miséria. Nós precisamos, para encontrar a misericórdia, é preciso tocar até o fundo também as nossas misérias. E precisamos ser então aqueles apóstolos depois de Pentecostes, que cheios do Espírito Santo, entendem que é plano de Deus. Veja, Deus escolheu nos salvar por meio da cruz. E não adianta nós nos rebelarmos contra isso. Quem se revolta com a cruz é Satanás. Diante da cruz nós só temos uma saída: permanecer, como o padre dizia. Chorar sorrindo, ou como Santa Teresinha diz, a alegria no sofrimento. Eu sorrio, mesmo lágrimas vertendo. Deus nos salva por meio da cruz. Se você ainda não encontrou a cruz, você vai encontrar. Nós não vamos entrar no céu sem passar por essa cruz. Porque é essa cruz que faz o homem crescer interiormente. Entenda que o mundo hoje, por que o mundo está doente? Porque quer evitar a dor e o sofrimento a todo custo. Nós não somos masoquistas, não vamos ao encontro da dor pela dor. Mas quando ela aparece na nossa vida, nós precisamos de uma atitude orante cheia de esperança. Eu sei que por meio dela eu vou ao céu. O Padre Léo, saudoso Padre Léo, creio que todos vocês aqui conheceram. E quando ele recebe o diagnóstico do câncer, o que é que ele diz? Eu não quero perder nenhum segundo deste câncer. E quantas pessoas e testemunhos que eu recebo que dizem: essa semana mesmo eu li um testemunho de uma senhora que sofreu perseguição no trabalho. Chegou a ser presa, respondeu processo criminal. E claro que depois de toda uma sexta-feira santa e de um sábado santo, depois de um processo longo, ela hoje me escreve o testemunho, ela diz: aqueles que me caluniaram, aqueles que me perseguiram, são os grandes responsáveis pela mulher que eu sou hoje, forte e firme na fé. E o que é que Nossa Senhora diz no movimento sacerdotal mariano? Eu vou utilizar do aparente triunfo de Satanás para a sua própria derrota. É mais ou menos o que nós rezamos na oração de São Bento: bebe tu mesmo dos teus venenos. Mas nós precisamos de maturidade para compreender isso. Então São Paulo vai dizer: a cruz é escândalo para os judeus, é loucura para os pagãos, mas para nós é sabedoria de Deus. E aí eu me pergunto: será? Será? Olha, Cristo já venceu, a vitória já é nossa. Mas nós estamos aqui diante de um dilema: tomar posse ou não dessa vitória, enfrentar ou não, aceitar
essa cruz como um caminho de salvação. Nós não podemos desesperar diante de tudo o que está acontecendo. Eu vou falar para vocês então dessa aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, mas eu preciso partilhar com vocês uma passagem que Deus me deu quando eu rezava nesses últimos dias. Não sei se vocês conhecem essa expressão, ela é bem regional, não me entendam mal, mas ela é muito típica na minha terra, que diz assim: além de queda, coice. Além de cair, a gente ainda leva chute. Estava mais ou menos nossa situação nesses últimos tempos. Quando a gente pensa que já chegou no auge, acontece alguma coisa ainda pior. Eu falei, não, Senhor. E eu fui rezar e eu pedi uma palavra ao Senhor, porque eu precisei de alguns dias de silêncio e oração para me reorientar, para que Deus me reorientasse diante de tudo aquilo. E Ele me deu Isaías 46, a queda dos deuses da Babilônia. Olha o que Deus disse, gente. Olha como é forte. Bel cai, Nebo desmorona. Suas estátuas são carregadas em lombo de mula. Os deuses pagãos fazem delas o fardo de animais exaustos. Desmoronam todos e desabam, incapazes de salvar aqueles que os carregam. Vão eles mesmos ao cativeiro. Ouvi-me, casa de Jacó, e vós, sobreviventes da casa de Israel, que eu carreguei desde o vosso nascimento. Deus está lembrando a mim e a você. Eu te sustentei desde o seio materno, e eu permanecerei o mesmo até a vossa velhice. Eu vos sustentarei até o tempo dos cabelos brancos. Eu vos carregarei como já carreguei, e cuidarei de vós, e eu vos preservarei. A quem podereis comparar-me ou igualar-me? Quem poreis em paralelo comigo que me seja igual? Eis os que desembolsam seu ouro e pesam a prata na balança, contratam ourives para que ele faça um Deus, diante do qual se prostrem em adoração. Eles o carregam nos ombros e o transportam, depois o colocam em seu posto, onde se mantém sem mais poder mover-se. E por mais que o invoquem, nunca responde, não salva do infortúnio. Lembrai-vos disso, e sede razoáveis, e entrai em vós mesmos, pecadores. Recordai-vos o que se passou outrora, por isso que eu recordei para vocês todas as aparições, o cuidado de Deus. Recordai-vos o que se passou outrora, só eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e ninguém me é semelhante. Desde o princípio eu predisse o futuro, Deus dizendo tudo o que está acontecendo, eu já tinha dito que aconteceria. Eu anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. O meu plano se realizará, eu executarei todas as minhas vontades. Escutai-me, homens desanimados, que vos julgais longe da salvação. Eu faço aproximar-se a salvação que prometi, e ela não está longe. E a libertação que predisse, não tardará. Eu darei a vitória a Sião, e darei a minha glória a Israel. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Pode ser mais forte. Isaías 46. Pronto, essa palavra me colocou no eixo de novo. Pronto. A importância da palavra de Deus, da oração, do silêncio. Tenho certeza que nós ganhamos muito mais ao longo deste dia, onde nos retiramos em oração, do que se tivéssemos passado o dia inteiro vendo as notícias difíceis das últimas horas, que tem nos deixado muitas vezes deprimido, para baixo e muitas vezes sem esperança. Nós não podemos perder a esperança. E então Nossa Senhora aparece nessa nossa terra de Santa Cruz, no século 20. Além da aparição no século 18, 1717, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Nossa Senhora aparece no século 20, em 1929, em 1930, a irmã Amália em Campinas, aqui pertinho de vocês. Mas antes de Nossa Senhora aparecer, na verdade, foi Jesus que apareceu então para a irmã Amália. Porque, deixa eu pegar do início. Um homem, um pai de família, chega ao convento da irmã Amália muito agitado e muito angustiado. Talvez mais ou menos como nós nos encontramos hoje. E aí ele pede as orações, ele quer falar com a madre, mas a madre não está, a irmã Amália o atende. E a situação é a seguinte, ele tem filhos, se eu não me engano 6, e a esposa dele está muito doente, o médico disse, pode começar a cuidar do enterro, porque com certeza ela morrerá.
E esse homem então, com 6 filhos pequenos, está angustiado e aflito. E vai ao convento pedir a oração das irmãs. E a irmã Amália fica muito compadecida. Veja os santos. E essa tem que ser a nossa meta. É amar sem medida. E a irmã Amália, depois de se comprometer a rezar por aquele homem e por aquela mulher, ela vai até a capela do convento e diz: Jesus, vamos fazer um acordo. Deixa eu morrer no lugar dessa mãe de família. Essas crianças precisam dela. Esse esposo precisa dessa esposa. Então vamos fazer o seguinte: o Senhor me leva no lugar dela. E o Senhor cura então. E Jesus diz o que para a irmã Amália? Trato feito, eu aceito. Só que você não vai morrer. E para que a cura aconteça, eu preciso que você reze. E ela diz: a humildade dos santos, né? E como eu rezo? E aí Jesus ensina para a irmã Amália a oração da coroa das lágrimas. A oração belíssima, né? Vede, ó Jesus, o que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. E Jesus ensina as orações para ela. Isso em 1929, estamos em novembro. Mas depois a irmã Amália então tem a revelação que a morte que ela vai passar é uma morte lenta, porque ela vai percorrer um caminho de flagelação. Ela estará unida a Jesus flagelado. Ela vai ser desprezada pela própria comunidade, ela vai ser perseguida por causa da aparição, ela vai ser muito humilhada, ela vai sofrer muito. E de fato, saiu da comunidade, ficou só, realizando outros trabalhos à parte. Irmã Amália sofreu muito, mas foi aquele trato, e ela tomou parte nas dores de Jesus, porque não existe outro caminho pelo qual nós possamos salvar senão pela cruz. Não há outro caminho de salvação senão por meio então da penitência. E em 1930 então é a vez de Nossa Senhora aparecer para a irmã Amália, e ela apresenta a coroa, o terço, né, o rosário, que ela chama de coroa das lágrimas, com as 7 contas e os 7 mistérios. E então ela entende, juntamente com o bispo, que ajuda a interpretar, que a oração deve ser feita exatamente como nós conhecemos hoje. Nas contas grandes, a jaculatória: veja, ó Jesus, o que são as lágrimas. Veja, ó Jesus, que são as dores daquela que mais os amou na terra, daquela que mais os ama no céu. E a outra jaculatória menor. Depois, Nossa Senhora aparece com um vestido então roxo, violeta, um manto azul, um véu branco, e entrega então essa coroa, a coroa das lágrimas. Depois Nossa Senhora volta e apresenta-lhe a medalha, né? Com Nossa Senhora das Lágrimas à frente, Jesus manietado, flagelado na parte de trás, com a jaculatória, né, fazendo esta borda conforme nós vemos na medalha milagrosa. Interessante que Jesus vai falar para a irmã Amália que Ele guardou aquela arma, aquela oração por 20 séculos. E Ele vai dizer: chegou a hora de revelar esta oração e esta arma, exatamente porque nós precisaríamos dela. Seria através daquela oração que nós venceríamos os poderes infernais. E Jesus fala: eu guardei por 20 séculos esta oração. E eu estou revelando agora esta oração, onde se suplica pelos méritos das lágrimas da minha mãe. E eu não resisto a uma oração que é feita suplicando por meio das lágrimas da minha mãe. Eu não tenho como resistir a esta oração. Jesus verte sangue na cruz, Nossa Senhora verte lágrimas. Ela é corredentora com Ele. E então esta é a arma para esses tempos. São as lágrimas de Nossa Senhora. Na década ainda também, 1936, Nossa Senhora vai aparecer, vocês sabem, mais uma vez no Brasil, em Simbres, no Nordeste, em Pernambuco. E Nossa Senhora fala da possibilidade da guerra civil. A sua mão que sangra, ela diz que é o sangue que então correrá pelo Brasil. E Nossa Senhora diz que é preciso rezar e fazer penitência. Eu creio firmemente nessa profecia. O padre Oscar trazia, né, sobre esta bandeira do Brasil coberta de sangue. Nossa Senhora que balança a bandeira do Brasil e retira esse sangue.
Então veja, essas duas fortes aparições no século XX, aqui no nosso Brasil. E hoje nós estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Mas, gente, qual é o chamado do Senhor com tudo isso? Não pense que Jesus vai reinar num congresso. Não pense que Jesus vai reinar num Supremo. Não pense que Jesus vai reinar, seja em qualquer dos poderes. Não pense que Jesus vai reinar numa mídia. Não pense que Jesus vai reinar numa escola. Jesus não vai reinar em lugar nenhum. Se em primeiro lugar Ele não reinar em mim, Ele não reinar dentro de você. E isso aqui é a pedra de toque. A nossa responsabilidade, ela é pessoal. E o grande chamado desses tempos é conversão. Nós não estávamos bem. Nós não estamos bem agora, mas nós também não estávamos bem. Como eu comecei a pregação, progresso só é verdadeiro progresso quando é o homem inteiro que progride. Quando é o homem interior que cresce. E o homem interior, ele só cresce em meio às vicissitudes. Eu não tenho um embasamento profundo para trazer isso aqui, mas eu vou partilhar algo que a irmã Maria Joana me trouxe esses dias. Ela tem lido a vida do Papa João Paulo II. São João Paulo II, que enfrentou esses males que nós estamos enfrentando. O horror da guerra, a perda da sua família. E ele enfrentou tudo isso sem perder a esperança e com sabedoria. E a irmã Maria Joana me falava a respeito da Polônia. Ela dizia: irmã Maria Raquel, aqueles tempos difíceis produziam um povo de fé. E é interessante porque quando o tempo difícil se vai, a gente começa a ver um povo esfriando na fé. Parece que a gente só cresce à medida de... É que nem a massa, sabe? Que ela só cresce... Não é? O fermento lá que a gente põe na massa e tem que dar uma sacudida. Mas eu não sei até quando, né? A gente vai ter as oportunidades e as chamadas de Deus. Acontece que tudo o que nós estamos passando, nós precisamos olhar e compreender que o chamado de Deus é um chamado à conversão. E que as lágrimas derramadas de Nossa Senhora é por causa dos meus pecados. O Alessandro testemunhava, partilhava aqui esse testemunho grandioso. E o que mais me chamou a atenção daquilo que ele partilhou comigo é exatamente a questão do arrependimento. Enquanto não há arrependimento, não há verdadeira conversão. E se você nunca teve a graça, porque é libertador demais. Eu digo porque eu já passei. É libertador demais quando você tem a oportunidade de chorar os seus pecados. Quando você tem a oportunidade de chorar os seus pecados e entender que tudo isso que Ele passou na cruz foi porque Ele me amou e decidiu me amar até o fim. E entender que cada gota de sangue fui eu que provoquei. E entender que cada prego foi por minha causa, por causa do meu pecado. E entender que cada lágrima de Nossa Senhora é por causa das minhas ofensas. E a palavra diz: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então chorar os nossos pecados é a maior graça que Deus pode nos conceder. E foi isso que o Alessandro testemunhava, que ele disse: quando Jesus me mostrou tudo o que eu fiz, as atrocidades que eu cometi, eu chorava. Quando Jesus me mostrou o quanto eu fiz a minha mãe sofrer, eu chorava arrependido. É a maior graça. E nós precisamos suplicar esta graça ao Senhor, desse arrependimento profundo, desta contrição. Nós vamos rezar a coroa das lágrimas. Nós choramos por muitas causas, né? Choramos quando somos traídos, quando somos ofendidos, nos decepcionamos, quando dói. Mas nós precisamos começar a chorar também, exatamente quando nós fazemos o Senhor sofrer. E tudo isso que nós estamos vivendo, gente, tudo isso que nós estamos passando, é por causa dos nossos pecados. Quando a gente entende isso, todo o movimento de ódio e revolta, ele cessa. Porque uma coisa eu quero, e tenho pedido muito, lá ao Exército de São Miguel, e falo aqui com vocês também, de tudo isso que nós estamos passando. Eu sei que nós nos indignamos, é até justo que nós nos indignemos com muitas coisas.
Mas nós não podemos deixar que o ódio entre no nosso coração. Nós não podemos permitir que a revolta entre no nosso coração, porque aí de fato, se isso acontecer, nós perdemos. Nós não podemos permitir que o ódio entre. A nossa resposta tem que ser uma resposta de amor até o fim. Como o Senhor que não abria a boca, que foi levado ao matadouro. Nós precisamos dar a resposta que Deus espera de nós. E qual é a resposta? Deus espera de nós a oração, a conversão, o sacrifício, a penitência. Deus espera isso de nós. Se estivermos rezando, nos sacrificando, nos penitenciando, aí talvez nós possamos dizer alguma coisa. Mas se nós não estivermos rezando, nos sacrificando, nos penitenciando, nós não temos direito de falar nada. Fiquemos em silêncio, porque tudo que nós estamos passando é puramente consequência dos nossos pecados. É consequência dos pecados da nação, é consequência dos pecados da humanidade. E um dia nós vamos fazer ainda como aquela mulher, olhar para tudo isso e dizer: foram grandes benfeitores. Porque o caminho de purificação que nós empreendemos, só empreendemos por causa que isso tudo aconteceu. Essa resposta está em nossas mãos. A fidelidade é a hora da prova. São Leão Magno vai dizer: não existe fé sem prova. Não existe virtude sem tentação. Não existe vitória sem combate. Não existe. Se proclamamos que somos vitoriosos, é porque estamos então dispostos a combater. Isso precisa começar na nossa casa. Antes de olharmos para o Congresso, antes de olharmos para o Supremo, antes de olharmos para o Poder Executivo, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e perceber se ali dentro da nossa casa Jesus está verdadeiramente sendo o rei da nossa casa e da nossa família, pelo menos dessa casa aqui, do nosso coração. Quando nós perdoamos, quando nós decidimos amar até o fim. E essa oração que nós vamos fazer, que foi a arma então que o Senhor nos trouxe para esses tempos, a coroa das lágrimas, uma oração simples. Nosso Senhor, até isso Ele pensa, não é? Diante de uma vida tão agitada e tão corrida, a oração é uma oração simples, é uma oração rápida, é uma oração curta, mas é uma oração que abala o poder do inferno, porque é pelos méritos das lágrimas de Nossa Senhora. Como Ele disse: eu não resisto a um pedido que me é feito pelas lágrimas da minha mãe. E existe promessa para essa oração. São 3 as promessas para aqueles que se decidirem pela coroa das lágrimas. Nosso Senhor então promete a conversão dos espíritas. Essa falsa doutrina do espiritismo. Nosso Senhor promete a conversão de grande parte então dessas pessoas. Nosso Senhor também vai prometer que uma parte da igreja corrompida por uma heresia terrível também alcançará a graça da conversão por meio desta oração. Uma parte da igreja corrompida por uma heresia terrível voltará à verdadeira fé. E o Senhor ainda promete a eficácia desta oração contra as hostes infernais. É uma oração exorcística, que vai ser comprovada depois. Exorcismos que antes mesmo de terem sido realizados, quando o sacerdote exorcista, no início, antes de começar o ritual, ele rezou a coroa das lágrimas e a pessoa foi completamente liberta por esta oração. São 3 promessas. Interessante que Nossa Senhora em Simples falou de 3 castigos sobre o Brasil. Então está em nossas mãos a resposta. Está em nossas mãos. E aí é a hora da decisão. Como eu quero olhar para isso tudo e como eu pretendo viver isso tudo. Qual é a minha resposta? Nós temos tantos homens e mulheres que enfrentaram tempos terríveis como esse, como São João Paulo II, como uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Estivemos recentemente em Lisieux. Olha que eu estou revelando aqui todo o material que vem aí pela frente, surpresa para vocês. Estivemos em Lisieux recentemente. Aquela cidade foi destruída pela guerra. Lisieux, onde Santa Teresinha viveu. E pasmem, Santa Teresinha entregou a sua vida em sacrifício pelos sacerdotes.
e descobriu que a vocação dela era o amor, porque só o amor permanece. Tudo mais passará, mas o amor permanecerá. Interessante que a cidade toda foi destruída. Incrível, Padre Oscar. Lisieux foi toda destruída, mais de 90% da cidade na guerra. Mas os lugares onde Santa Teresinha viveu, a sua casa, o seu Carmelo, a basílica construída em honra a ela, ficaram intocáveis. Chegou a cair uma bomba na basílica erguida em honra a Santa Teresinha. Eu vi a bomba, é uma cápsula gigante. Pensaram que tinham pessoas escondidas dentro da basílica. A bomba não explodiu. Santa Teresinha tomou uma decisão de amar. Nosso Senhor vai dizer, a caridade de muitos esfriará, o amor esfriará, por causa do progresso da iniquidade, do avanço da maldade. A derrota é se permitirmos que esse ódio entre no nosso coração. E aí a irmã Amália, realmente, a irmã Amália é uma voz que grita nesse tempo. E agora cai essa ficha para mim. Não só pela coroa das lágrimas, mas por causa de uma mulher que, movida pela caridade, chega diante do Senhor e diz: permita que eu morra no lugar desta pessoa. Exatamente porque esse amor que dará vida pelos amigos que nós vemos na palavra, não é? Amou ao extremo, até dar a vida pelos seus. Aquele pai de família que se consome pela sua família. Aquela mãe de família que se gasta. Aquele jovem que dá tudo para poder viver a radicalidade do Evangelho. Santa Teresinha olhava para nós nesse tempo e dizia que tinha uma santa inveja de nós, dos mártires deste século, porque nós teríamos muito o que sofrer. Os santos têm sede de um sofrimento que une a Jesus. Não permitamos que o louvor saia dos nossos lábios. Eu falava para algumas pessoas, inclusive eu, tive que me confessar. Eu tenho que me confessar, porque eu desesperei, eu me frustrei, eu esperava uma solução humana para isso. Mas a solução, ela vem de Deus. A solução, ela virá de Deus. Isso é maravilhoso. Deus está no comando. Eu aprendo muito com vocês. Vocês pensam que, na verdade, vocês devem aprender algo conosco também. Mas nós aprendemos muito com vocês. Os testemunhos de vocês nos marcam profundamente. E eu já vou encerrar. Nós vamos rezar a coroa com o Padre Oscar, usando das palavras de um dos membros do exército de São Miguel, que me escreveu essa semana e disse assim: depois de passar 50 dias preso injustamente, ela foi presa, um processo criminal. E depois de 50 dias na prisão, muita humilhação, pensou em tirar a vida. Ela disse: eu entendi, irmã Maria Raquel, que caminhar com Deus não é sobre sempre tudo dar certo, mas é sobre quando tudo está dando errado, ter a certeza que Deus continua no comando. Vocês entendem? Chegou um tempo favorável, chegou um tempo propício. Hoje é o dia da conversão. E essa resposta, isso aqui para mim já é um milagre. Mesmo diante de tantas insídias do maligno, uma igreja que permanece viva. Mesmo diante de uma fumaça de Satanás, como Paulo VI falava, que entrou na igreja, palavras de um papa, só apenas parafraseando, a igreja permanece de pé. Onde está o grande império romano que perseguiu os cristãos, que martirizou tantos, que fez a morte de homens e mulheres como que um espetáculo para o mundo dentro daquele coliseu? Onde está o império romano? Acabou-se, findou-se, mas a igreja continuou de pé. Esse império infernal cairá, mas a igreja do Senhor, a esposa do Cordeiro, ressurgirá ainda mais esplendorosa. Consideremos-nos felizes
e privilegiados por termos sido a geração escolhida para viver esse tempo. E a geração escolhida para dar ao Senhor, então, essa resposta que Ele tanto espera de nós, uma resposta